Salve família Gaviões da Fiel, Gaviões TV e Rádio Livre Gaviões ao vivo aqui do auditório da Liga da Escola de Samba de São Paulo. Estamos ao vivo para trazer para vocês, né, a explanação do enredo de 2026, Vozes Ancestrais para o Novo Amanhã. Boa noite, Moniquinha. Boa noite, Alex da Mata. Boa noite, família Gaviões. Gaviões TV, Rádio Livre Gaviões, mais uma noite ao vivo aqui com vocês. Hoje a segunda noite oficial do Carnaval 2026. A primeira foi ali, né, onde nós divulgamos o enredo, trouxemos o tema para todos vocês. E hoje é a explanação, onde a gente chama aqui os compositores, a diretoria da escola, os harmonias, todos os envolvidos, para que os nossos carnavalescos, o Júlio e o Rainer, eles possam, né, explanar, explicar ponto a ponto do nosso desfile, para que a gente, para que eles, né, façam ali, componham os melhores sambas, os sambas que tenham mais identificação com o samba, com o tema, para que a gente possa começar de fato aí um bom trabalho. Lembrando que logo logo começam as nossas eliminatórias, hein? Vamos lá então vamos dar aí início à explanação do enredo de 2026, Vozes Ancestrais para o Novo Amanhã, com os nossos carnavalescos. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, família Gaviões da Fiel, o auditório bem preto aqui, bem bonito, então vamos abrir essa noite especial aí. Boa noite, pessoal da Gaviões TV, Rádio Livre Gaviões. Hoje aqui a gente vai explicar tudo bem explicado para vocês, todo o nosso enredo, tudo aquilo que a gente está preparando para o Carnaval 2026. A gente espera que fique realmente muito clara a proposta da escola. Por favor, não guardem dúvidas, perguntem, principalmente os compositores, mas claro, todos vocês que estão aqui, têm dúvidas, perguntem, que a gente está aqui justamente hoje para esclarecer até o último fiapo do enredo, para deixar bem claro, para vocês poderem ter a mente bem tranquila para fazer o samba mais preciso possível, tá bom? Então, só um boa noite, a gente já conversa mais. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí, mais um ano a gente está tomando frente de mais um grande enredo, que buscamos aí mais um bom resultado para a escola. Nós preparamos hoje um vídeo, uma explicação de sinopse um pouco diferente, para que vocês possam ler, possam ouvir e possam sentir tudo que a gente está preparando para esse desfile. Então, eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção em tudo que a gente preparou aqui nesse vídeo, e depois a gente explica o restante das coisas, entendeu? Então, a gente vai rodar aqui e depois a gente continua a nossa conversa, beleza? No princípio era o sonho. A vida tocava o meu rosto com seu vento, banhava meu corpo com as águas límpidas dos rios que cortam a floresta. O solo germinava a beleza e fornecia o sabor da eternidade. O céu cristalino emoldurava a despretensiosa dança das plumagens. Assim vivíamos no tempo do sonho. Foi o que ouvi dos espíritos Chapiri, quando imergi no transe de Acuana. Um caminho de luz resplandeceu por entre as matas, e eles vieram até mim, dançando com todo o seu brilho e esplendor. Em transcendência, ouço seu canto e suas histórias. Eles me contaram que quem criou a floresta e os rios foi um Mama. Quem criou as árvores e as plantas, as flores e as sementes, quem concedeu todo esse paraíso, fazendo de nós seus descendentes. No seio da floresta construímos nossas malocas, cantamos e dançamos com nossos filhos e mulheres nas festas da aldeia. A terra, o céu, os rios, os animais, tudo em equilíbrio, tudo em seu lugar. Trama perfeita de Omama que chamamos de lar. Mas um dia, no horizonte surgiu Chauara. Era o final do tempo do sonho e o começo do tempo da estrada. Sobe a fumaça do metal, escorre a lama da ganância, o ouro canibal devora o sonho e patrocina a matança. A cruz que esteia o progresso desencarde a invasão. Em nome de um vulgo senhor,
rouba minha terra e profana meu chão. E foi assim que a gente de Oase foi esvaziando a floresta de seus habitantes, desfilando suas máquinas a diesel sobre o nosso sangue. O orvalho sumiu do véu das cachoeiras, tantas histórias diluídas em meio às labaredas. Sou Caeté, Cariri, Canindé, Tapajó, Guarani, Potiguar. Meu corpo pereceu, mas minha memória ainda habita o Maracá. Eu sou a voz que ecoa da floresta, sou a resistência dos povos originários, sou a luz da esperança que ainda nos resta, sou o brado em defesa do nosso santuário. Eu sou o retumbar do canto dos meus ancestrais. Sou a confluência de 305 povos que ainda hoje clamam por respeito. Sou o vestígio de centenas de nações que foram extintas e o vislumbre de um futuro que será refeito. Eu transformo filosofia em lenda para que você entenda a minha história. Nossos mitos são sagrados porque a tradição é a nossa escola. Em cada conto, a nossa luta ganha imagem e poesia. Ressoamos nossa voz através da nossa mitologia. Se a terra aquece feito brasa, Aruba lança o remo e traz a brisa. Quando das águas fiz brotar Tapiraiauara, denunciei o descaso que a natureza vinda. O brilho mortal da cobiça reluz nos olhos da fera que emerge da terra. Boiúna de fogo encandeia a noite para os filhos de Anhangá vencerem a guerra. No transe de rapé, a magia do pajé paira na aldeia. Sua reza é forte e afugenta a morte, cessando toda a nossa dor. 1000 cobras aladas, no clarão da lua cheia, devoram Chauara, o monstro devorador. E assim, com mitos e lendas, vamos tecendo o nosso ideário. A nossa visão de mundo é real porque é mítica, mas nossa luta é tão poética quanto política. Ainda sonhamos com um Brasil originário. Respeite as vozes ancestrais que repercutem no Planalto, reivindicando a maternidade da pátria-mãe hostil. Se há um marco temporal, este é 1500, quando o Pindorama nem era Brasil. Que as palavras de Sônia, Joênia, Célia e Juruna demarquem seu pensamento devastado. E a luta de Tuíri Caiapó, Raoni, Ailton Krenak, Davi Copenaua e tantos mais reflorestem o seu coração colonizado. Ouça a sabedoria que emana das matas, o canto dos beiradões e o som das cascatas. Reconhece tua cara, Brasil, e não se deixe mascarar. Teu sangue é caboclo e a tua vocação é ser guajupiá. Ouça a minha voz no canto dos gaviões. Ela é flecha que atravessa o tempo, luz que ilumina gerações. Se a floresta é a vida, a minha voz é guardiã. Enquanto existir o povo indígena, ainda existirá o amanhã. Setores que a gente tem nesse enredo, sendo que o primeiro, pessoal, a gente vai começar com um setor chamado O Tempo do Sonho. O que esse setor fala? Ele narra toda a floresta e como a floresta é, na visão do povo indígena, é uma floresta antes da invasão do homem branco. É uma floresta imaculada, é uma floresta que ainda não foi devastada, não foi ferida. É uma floresta pura, em que os rios são límpidos, em que a temperatura ambiente é um lugar habitável, não é esse calor que a gente tem hoje. Os animais, né, têm a sua vida ali preservada. É uma natureza preservada. É isso que a gente narra no primeiro setor, né? É o tempo do sonho. A gente extraiu isso também de uma obra de um indígena muito famoso, que a gente vai citar mais para frente, que é o Davi Copenaua. Ele tem um livro chamado A Queda do Céu, que narra em parte de onde a gente extraiu essa visão de mundo, essa visão da floresta, essa visão da vida dos povos indígenas. Então, nosso primeiro setor é o tempo do sonho, é a natureza preservada, a floresta de pé.
O nosso segundo setor, quando a gente vira a página, porque aqui no primeiro está tudo muito bonito, né? A vida tocava meu rosto com seu vento, banhava meu corpo com as águas límpidas dos rios. Então, está tudo muito bonito aqui no primeiro setor. No segundo setor, a gente já começa falando, mas um dia no horizonte surgiu Shawara. Shawara, para explicar para vocês, é como o povo Yanomami chama as epidemias. Então, hoje, o povo Yanomami, mas isso acontece com todos os povos indígenas, né, que vivem em lugares que já foram invadidos, eles convivem com gripe, com malária, com diversas mazelas e doenças que foram levadas por meio da invasão. Isso de muitas décadas aí, já vem acontecendo esse processo. Então, hoje, o povo indígena ele adoece muito, e quando adoece é pior, porque não nasceu geralmente com aqueles anticorpos todos. Então, quando veio essa invasão do homem branco na floresta trouxe diversas mazelas e epidemias e doenças e desgraças que não tinham no tempo do sonho. Então, nesse segundo setor, quando a gente vai falar da invasão, a gente está falando do tempo da estrada. Se o primeiro setor é o tempo do sonho, o segundo setor é o tempo da estrada. Porque a partir do momento que o homem começou a construir muitas estradas, adentrar, cortar as florestas com as suas estradas, isso levou a atividade econômica para esses setores, ali para dentro da floresta. E através disso a gente sabe que teve o garimpo, a gente sabe que tem o desmatamento, a gente sabe que tem as queimadas, né, para o pessoal poder criar boi. Então, essas coisas são resultados, são as coisas que os indígenas estão vendo nesse tempo da estrada. Então, no tempo do sonho, no primeiro setor, a gente tem a natureza preservada. No segundo setor, o tempo da estrada, a gente tem a invasão. E a gente começa falando nessa invasão, ali vocês vão ver. A cruz que esteia o progresso, né, no segundo parágrafo aí da segunda página. A cruz que esteia o progresso desencarde a invasão, em nome de um vulgo senhor, rouba minha terra e profana meu chão. Então a gente abre esse segundo setor, essa invasão. Quem faz essa invasão é o povo de Ioase, que está escrito aí na sinopse. Quem é o povo de Ioase? Eles representam principalmente os povos cristãos que fizeram grandes expedições a fim de colonizá-los, né, a fim de mudar a cultura deles, de pregar ali Jesus no meio da floresta, falar, olha, você aí que está fazendo ritual para o sol, para a lua, está invocando o Tupã, seja quem for, você está errado, você deve servir ao meu Deus. Né? E assim começa a invasão. E aí essa invasão a gente sabe onde vai dar, né? Vai dar nisso que eu estava falando para vocês, do garimpo, na agressão à natureza. E tudo isso, pessoal, desemboca onde? Em extinção de nações indígenas. Se a gente pega a história do Brasil, a gente vê quantas nações indígenas, quantos povos indígenas foram mortos, foram extintos, não tem mais ninguém daquela etnia, ninguém daquele povo. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo desse tempo de invasão que a gente chama, essas nações foram desaparecendo pouco a pouco ante a falta de cuidado e a falta de noção ali de quem estava invadindo e só pensando em si e na sua atividade econômica, vamos assim dizer. Então, perfeito. Se a gente tem o primeiro setor, que é o tempo do sonho, o segundo setor, que é o tempo da estrada, a gente tem o nosso terceiro setor, onde a gente vai começar a falar de mitos e lendas dos povos indígenas, para começar a entender a visão de mundo deles perante essa situação da invasão. Então, aqui a gente traz algumas lendas, por exemplo, Aru, quando vocês vão ver ali, Aru balança o remo e traz a brisa. Aqui a gente está falando do aquecimento global. O Aru, quando é um ser mitológico, que ele vive numa canoa, ele vive em cima do rio. E o remo dele, em determinados momentos, ele sacode o remo dele de uma forma que traz uma ventania para diminuir o calor e os povos ribeirinhos poderem sobreviver nesse tempo de calor que a gente vive. Então, esse é um mito que a gente pegou do povo indígena da Amazônia, um povo que convive na Amazônia. Depois a gente fala ali do brilho mortal da cobiça, reluz nos olhos da fera que emerge da terra. Aqui a gente está falando de Pavumaraúna, que é um monstro, né, na mitologia de uma nação indígena também da Amazônia, que é um monstro que ele brota da terra e engole aquela pessoa que está agredindo a terra, agredindo a natureza. Aí tem a boiuna de fogo, aqui a gente está falando do boitatá também, que mata a fogo quem incendeia a floresta.
Então, aqui, em suma, pessoal, depois tem ali o Shawara, o mesmo Shawara que eu falei para vocês que é uma epidemia lá no segundo setor, aqui existe um mito que transforma ele em um monstro, um grande monstro, que o pajé elimina, né? O pajé faz uma magia, convoca algumas cobras aladas, e essas cobras vêm e devoram esse Shawara, que é esse monstro devorador, que devora tudo que vê pela frente na floresta. E, pessoal, assim, eu sei que a explicação que eu estou dando aqui ela é bem mais aprofundada do que a gente está mostrando aqui no texto para vocês. Vocês vão precisar colocar tudo isso que eu estou colocando no samba? Não, não é isso. Eu só estou querendo que vocês entendam um pouco mais do que tem por trás do enredo e da nossa intenção por meio dessa poesia que a gente fez e da poesia que vocês vão precisar fazer em forma de samba enredo. Tá ok? Então, aqui no nosso terceiro setor, a gente tem as lendas, a mitologia que os povos indígenas, os diversos povos indígenas criaram para denunciar essas mazelas do tempo da estrada, essas mazelas que a invasão traz. E essa visão de mundo do que é a natureza, de como deve ser a vida, que, em suma, é uma visão de que a gente não pode profanar a natureza, a gente não pode derrubar a floresta, a gente tem que preservar o nosso meio ambiente. Então, essa é a visão de mundo que a gente está tratando aqui nesse terceiro setor, por meio das lendas e dos mitos dos povos indígenas. Indo para a última página, o nosso quarto setor, a gente enaltece, em suma, algumas vozes indígenas, algumas pessoas, algumas figuras que se destacam na luta da causa indígena. E aqui a gente está falando de Sônia Guajajara, Joênia Wapichana, a Célia e o Juruna, que foi o primeiro parlamentar indígena da história. Então, aqui a gente está falando de algumas pessoas que são fundamentais na luta indígena. Depois a gente cita ali a Tuiri Kayapó, Raoni, o Krenak, Davi Copenaua. Então, esse último setor, a gente faz homenagens a essas pessoas, a gente está mencionando ali pessoas que tiveram uma grande importância na luta indígena, e a gente coloca algumas coisas aqui, pessoal. O final do nosso enredo é isso aqui, quando a gente fala assim: reconhece tua cara, Brasil, e não se deixe mascarar. Teu sangue é caboclo e sua vocação é ser Guajupiá. Guajupiá, pessoal, é a terra sem males, na visão de um povo indígena específico também, Tupi-Guarani, no caso. O que é o Guajupiá? O Guajupiá é uma terra como se fosse o tempo do sonho. É uma terra que não foi profanada, é uma natureza que foi preservada, é um paraíso onde eles imaginam, onde um determinado povo indígena imagina que vai quando falece, principalmente os guerreiros. Então, Guajupiá é um paraíso indígena. E quando a gente fala ali que a vocação do Brasil é ser Guajupiá, é claro que a gente está fazendo essa defesa de que a nossa vocação, né, a gente é o país que mais tem natureza, mais tem água, mais tem a floresta ali, né, por meio tanto da Mata Atlântica como da Amazônia, enfim. A nossa natureza, não existe nada igual no mundo. A gente é o país que mais rico em natureza. Então, a nossa vocação é essa, é cuidar dessa riqueza que a gente tem e, a partir disso, a gente construir a nossa nação. Essa é a visão do povo indígena, é por isso que eles lutam, né, pelas demarcações de terras, tanto pelo direito de existência, como também da preservação desses ambientes, e é isso que a gente traz aqui no nosso último setor. A gente faz essas homenagens e finaliza com o Brasil Guajupiá, que é a finalização do nosso enredo. Pessoal, então, só um resgate aqui em suma para vocês, tá? Para deixar bem claro, porque assim, eu estou trazendo aqui para vocês informações profundas, para vocês entenderem o que tem por trás. Mas não complexifiquem isso no samba, não precisa ser complexo. Traduzam de uma forma limpa e clara, assim como está na sinopse. Aqui não tem nada complexo, aqui está bem clara, está em forma de poesia, não está nada muito explicadinho. Traduzam toda essa riqueza em forma de poesia, todo esse sentimento, porque o que a gente está falando aqui é da causa indígena, é da luta do povo indígena, é a visão de mundo do povo indígena. Então, recapitulando, primeiro setor, o tempo do sonho, a natureza preservada, os indígenas felizes nas suas aldeias, vivendo com todo direito e liberdade. Setor 1, tempo do sonho. Setor 2, tempo da estrada, quando houve a invasão e trouxemos as mazelas para o meio da floresta. Garimpo, queimadas, devastação, etc. Terceiro setor, a gente tem os mitos e as lendas dos povos indígenas
que pregam preservação por meio da sua mitologia, da sua filosofia. E o nosso último setor, a exaltação a essas vozes ancestrais que insistem em segurar o céu nos ombros, né, como diz o livro A Queda do Céu. Porque a queda do céu, na verdade, é o fim do mundo. Né? Então, eles narram que o céu está caindo e os indígenas estão segurando no ombro, porque realmente eles são as vozes que estão nos trazendo para nos chamando a atenção para a importância de preservar a natureza e de cuidar disso que se chama vida. Então, aí o fim do argumento aqui, enquanto existir o povo indígena, ainda existirá o amanhã, no sentido de que o mundo não vai acabar enquanto a gente ouvir essas vozes, mas se a gente não ouvir, nenhum amanhã a gente vai ter. Então, é isso. Eu quero passar rapidamente com vocês, fazendo algumas traduções, antes que tenham perguntas, né, que tem alguns termos aqui indígena. E aí já trazer aqui para vocês. Lá na primeira página, a gente tem uma palavra que é chapiri. Assim vivíamos no tempo do sonho, foi o que ouvi dos espíritos chapiri, quando imergi no transe de Acuana. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante da sinopse que provavelmente vocês vão fazer a pergunta. Ela está toda narrada em primeira pessoa. Vocês precisam fazer o samba em primeira pessoa? Gente, não é uma obrigação, mas preferencialmente. Vocês vão notar que essa primeira pessoa que está narrando aqui não é um indígena específico. Lá no meio do enredo, ele vai se revelar quem é, eu já vou chegar lá, mas é uma voz, é um falando por todos. E não são todos os povos do presente, são todos os povos indígenas. Então a gente fez uma voz indígena que está falando por todos os seus semelhantes, por todos os povos indígenas. Não tem uma nação específica, não é de um povo específico, é um indígena falando por todos os povos indígenas do Brasil. Ok? Então, aqui, quando ele narra, assim vivíamos no tempo do sonho, foi que ouvi dos espíritos chapiri, quando emergi no transe de Acuana, é porque é um pajé, porque no nosso ritual, e a gente vai trazer isso no desfile, o pajé ele toma o chá de Iacoana, e quando ele toma esse chá, ele entra num transe e ele ouve os espíritos chapiri falar com ele. Os espíritos chapiri vêm falar. E aqui, os espíritos chapiri vieram falar que quem criou o mundo foi Omama, que é como se fosse o deus do povo Yanomami, aqui no nosso caso, do povo geral que a gente está narrando. Então, os espíritos chapiri que contaram para os indígenas como foi a criação do mundo. E como foi a criação do mundo? Foi Omama criando a floresta e concedendo ao povo indígena que fosse descendente dessa terra, como está dito aqui na nosso primeiro setor. O Shawara eu já expliquei para vocês, que significa epidemia, né? Depois vai virar um monstro lá na mitologia. Ioase, já expliquei para vocês também o que é agente de Oase, né? Que eram os povos que tentavam colonizar os indígenas, né? Pregando ali a palavra de Jesus. Depois, lá no terceiro setor, a gente fala no transe de rapé. Pessoal, não se apeguem muito a isso, tá dentro da poesia e tal, mas o transe de rapé também é um ritual, né, que o pajé toma ali para poder entrar em transe. No último setor, eu tenho uma observação importante para vocês. A gente fala assim, respeite as vozes ancestrais que repercutem no Planalto, reivindicando a maternidade da pátria mãe hostil. Pessoal, dentro da narrativa tem todo o sentido, absorvam bem essa ideia, que ela é importante. No entanto, não coloquem no samba pátria mãe hostil, tá? Para quem bem se lembra, a gente tinha nosso samba de 2022, isso não basta. Então não repitam, porque senão vai ficar repetitivo, a gente não vai gostar. Quando a gente fala se há um marco temporal, este é 1500, quando Pindorama não era Brasil, aqui o que a gente está falando, gente? Tá numa luta aí no STF, porque o pessoal do agro está querendo que haja um marco temporal que é 1988, que é a nossa Constituição. Então, tudo que estava ocupado naquela época de 1988, beleza, o governo pode demarcar. O que não estava ocupado naquela época, por qualquer razão que seja, não vai poder virar terra indígena.
E isso se chama marco temporal, é o que está em julgamento no STF, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando a gente fala que o marco temporal é 1500, o argumento que a gente está dando aqui é que, na verdade, essa terra é indígena. A gente não pode virar e falar, olha, um ano específico lá, quando foi feita a Constituição, se você, indígena, não estava ocupando, aquela terra não é sua. A gente é contra isso, né, porque a causa indígena é contra isso, e é essa voz que a gente está repercutindo por meio do nosso enredo. Então, isso também é bastante importante. Mas ali depois fala, quando Pindorama não era Brasil. Pindorama, muitas nações indígenas chamavam essa terra, o Brasil, que a gente vive, de Pindorama. Então, se é um marco temporal, este é 1500, quando Pindorama nem era Brasil, porque 1500, né, a gente não tinha sido colonizado ainda. Guajupiá, já expliquei para vocês também, que é a terra sem males, né, o paraíso indígena. Então, acho que de palavras aqui em outro idioma, a gente zerou, né? Não faltou nada. Então, gente, na hora de fazer o samba, o que a gente pede para vocês? Não é uma obrigação de regulamento, não é uma obrigação de critério de julgamento, mas a gente pede que vocês respeitem a cronologia do enredo. Por que isso é importante, gente? Porque o nosso enredo ele vai ficar mais claro se a gente seguir essa lógica aqui. Por quê? Se a gente falar da destruição antes de falar da natureza, vai dar um certo... não vai encaixar muito bem. Então, assim, quando vocês forem montar o samba, lembrem, primeiro setor, depois segundo setor, depois terceiro, depois quarto. Não fujam dessa orientação. Vocês podem, muito bem, ao longo do samba, fazer algum resumo, pegar algum argumento, colocar alguma frase de efeito. Isso tem na própria sinopse. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, no segundo setor, é que a voz, né, o narrador vai se apresentar. Eu sou a voz que ecoa da floresta, a resistência dos povos originários. Aqui é um resumo que está no meio do segundo setor. Não tem problema vocês fazerem isso no samba, tá? Mas respeitem a cronologia na hora de narrar. Tudo bem? Então... vocês têm algumas opções diante disso. Uma primeira opção, a primeira do samba, vocês podem fazer a primeira do samba e o refrão do meio, o setor 1 e 2. Gente, se o setor 2 ficar só no refrão do meio, talvez fique desequilibrado. É importante que os dois primeiros setores estejam equilibrados, né? Tanto o tempo do sonho como o tempo da estrada. Não dá para falar muito mais de um do que do outro. É importante ter um certo equilíbrio. Então, por exemplo, vocês podem começar a falar do setor 2 ali, ainda dentro da primeira do samba e completar no segundo, no refrão do meio. Ou então vocês podem fazer a primeira do samba, o setor 1 e 2, o refrão do meio vocês deixam livre para trazer algum argumento, algum elemento de força. Na segunda do samba, vocês trazem o terceiro e o quarto setor. Né, dividindo ali meio a meio. Se quiser completar o argumento ali do final do quarto setor no refrão principal, também não tem problema, mas ele também é livre para vocês. Mas o mais importante é respeitem a cronologia, tá bom? Rainer, quer complementar? Não? Então, a gente vai abrir agora para perguntas. E eu peço, por favor, que vocês perguntem para que as coisas fiquem bem claras. Não adianta depois falar, não entendi, não ficou claro, no dia da explanação não foi falado. Eu sei que eu falei, tudo que eu falei com vocês aqui nessa explanação, gente, eu estou aprofundando mesmo. Se vocês pegarem a sinopse aqui, tanto o vídeo que vocês viram, é muito mais simples do que tudo que eu falei. Eu estou aprofundando aqui justamente para que vocês peguem elementos, para que vocês tenham essas informações adicionais para poder enriquecer o samba de vocês, ok? Porque a gente, vocês sabem disso, a gente está aqui, não é de hoje, a gente não gosta de samba bobo e definitivamente não é um enredo bobo. Vou fazer um samba chiclete, tá, um refrão para pegar e tal, excelente. Agora, bobo não pode ser. A letra tem que ser rica, tem que refletir tudo, a força do argumento que a gente tem. Tá bom? Então, é por isso que a gente está aqui se dedicando a tentar explicar tudo que está por trás ou nas entrelinhas dessas linhas que são muito fáceis de entender, vocês já vão entender com clareza. Então, essa é a oportunidade para fazer isso. A divisão dos setores ficou clara, pessoal? Vocês têm certeza disso? Ficou claro mesmo? Então, tem uma lógica, certo? Ou está embananado?
Tá tranquilo mesmo? Todos os compositores aí, concorda? Tá tranquilo? Então, tá bom. Que aí não vai valer depois, né, Rainer? Chega o samba ruim aqui, aí vai falar, mas não estava explicado, mas estava ruim. Porque, pessoal, assim, se vocês também não gostaram, não abraçaram a ideia, quem, porventura, né, não tenha sentido a força do argumento, do que a gente está trazendo aqui, também é melhor não fazer. Tá? Se for para colocar samba, coloque a alma de vocês nisso, tá bom? Coloque a alma de vocês nisso, porque a gente precisa desse samba. O Gaviões hoje está fazendo carnaval, não e todo mundo aqui sabe disso, a gente não está fazendo carnaval para se manter, a gente não está fazendo carnaval para ser mais uma escola passando, a gente está fazendo carnaval aqui, né, com perdão da palavra aí, mas a gente está fazendo carnaval para arregaçar e dane-se, a gente quer buscar fazer história. E a gente não vai conseguir se não tiver um samba porrada. A gente quer um samba porrada. Se for meia boca, já não está legal. Não está legal. Então, a gente vai exigir isso de vocês. E quando vocês vierem trazer o samba, a gente vai falar. A gente vai falar o que na nossa visão não está legal, o que na nossa visão está legal. A gente é bem franco, acho que vocês já conhecem, a gente também não é de hoje. A gente vai comentar. Então, assim, se tem algum ponto aqui dentro do enredo que não está claro, que, poxa vida, tem alguma coisa que não está encaixando, eu não entendi aqui, essa é a hora de falar, hein? Porque depois não adianta falar, não estava bem explicado, não estava... Então, por favor, alguém, uma pergunta? Está bem explicado mesmo, assim? Então, tá, nem na Gaviões TV tem pergunta. Então, pessoal, Rainer? Rafa, tua vez. Depois do Rafa, eu vou fazer uma complementação aqui dos nossos atendimentos, plantões. Boa noite, gente. Senhoras e senhores, e o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aí também. Vamos pegar a folhinha do regulamento aqui agora, né, para a gente ler esse regulamento, para deixar bem claro também. E também, depois que a gente lê o regulamento também, a gente, caso alguém queira perguntar alguma coisa também, a gente já responde, tá bom? Antes de mais nada, eu fiz umas anotações aqui, queria passar para vocês, tá? Falar no respeito da musicalidade que esse enredo tem, tá bom? Peço a todos os compositores que entrem aí nas redes sociais, procurem os cânticos que tem indígena, tem muita coisa boa para explorar, tá bom? Procurem ver as melodias que tem as músicas indígenas, flutuar dentro disso, que vai ser muito importante para a gente, tá bom? As melodias, a musicalidade que eles trazem. E uma coisa também importante, tá, gente? As acentuações das palavras que a gente vai colocar no samba, tá? Que isso daí já falando do atual regulamento que vai ter de samba enredo, né? Para a gente depois não ter esse problema de cada samba vier a ganhar, a gente querer mudar. Então a gente já fala já para vocês antes, né? Para tomar esse cuidado com as acentuações do samba, né? O samba ele é importante tanto para a gente da escola, mas principalmente para a comunidade que vai cantar o samba. Então a gente está pedindo um samba que seja sim um samba bonito, melodicamente falando, um samba inteligente de letra, mas nunca deixar de ser um samba para o nosso povo cantar, tá bom? Então a gente deixa isso bem claro, um samba para o nosso povo, para a nossa comunidade. Pensem nisso, que acho que tem para dar tudo certo. Vamos lá. Caros compositores, gostaríamos de agradecê-los pelo interesse em participar do concurso para a escolha do hino, que vai embalar os desfiles do Gaviões da Fiel no Carnaval 2026. Contamos com a sua inspiração para fazermos um desfile marcante em busca da nossa tão sonhada quinta estrela. Os Gaviões têm se preparado para estar definitivamente entre os protagonistas do Carnaval. No Carnaval 2026, vamos cantar Vozes Ancestrais para o Novo Amanhã, um enredo em exaltação aos povos indígenas brasileiros, sua cultura, sua luta e visão de mundo. Esperamos receber obras de excelência, capazes de refletir a profundidade do nosso enredo em sua letra, com inteligência e riqueza melódica, e empolgar os nossos componentes.
para que façamos um desfile capaz de arrebatar o sambódromo do AMB. Vou repetir essa parte que é muito importante. Esperamos receber obras de excelência capazes de refletir a profundidade do nosso enredo e sua letra, com inteligência e riqueza poética, e empolgar os nossos componentes para que façamos um desfile capaz de arrebatar o sambódromo do AMB. Da entrega das obras. A entrega do samba enredo concorrente deverá ser realizada até as 23 do dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira. O áudio MP3 e letra do samba enredo concorrente em arquivo PDF devem ser enviados para o WhatsApp. O número está aí, tá? Pedimos que evitem a menção de nomes na gravação a fim de valorizar e evidenciar apenas a obra musical. Tá bom? Sem colocar muito nome na... o fulano, lá, não sei o que, não precisa não, gente. Tá bom? Nossos carneiros estão aqui também, eles falam que não precisa botar o nome deles também no samba, não. Eles falam para ficar tranquilo. Vamos lá. Serão valorizadas as obras que apresentam riqueza poética, traduzindo com poesia e inteligência a narrativa do enredo, e melódica, trazendo uma obra forte, envolvente, rica em variações e que impulsione o canto e a dança. Da divulgação dos classificados. A Gaviões divulgará os 6 sambas classificados para a semifinal por meio de suas redes sociais oficiais até o dia 12 de setembro de 2025. Eliminatórias dos sambas. A eliminatória para o nosso hino em 2026 será realizada da seguinte forma. Na primeira fase, o Gaviões fará as audições internas com todos os sambas recebidos. No dia 12 de setembro, sexta-feira, serão anunciados os 6 sambas classificados para a semifinal. A semifinal acontecerá no dia 19 de setembro de 2025, sexta-feira. Nessa ocasião, 3 sambas deixarão a disputa e 3 sambas serão classificados para a final, que acontecerá na semana seguinte, no dia 26 de setembro. Então, a nossa final é no dia 26 de setembro. Serão disponibilizados em nosso palco para a semifinal e final. Importante isso também, tá, gente? Senhor compositores, por favor. Importante. 5 microfones. Um primeiro em evidência para o intérprete oficial do samba e 3 entradas P10 para as cordas. Caso o samba tenha 2 intérpretes de ponta, nos anuncie antes, que a gente já prepara tudo certinho para antes. Beleza? Será permitido no máximo 3 minutos para samba alusivo nas apresentações de palco. Isso é contado lá em cima do palco, tá com a gente, com a ala. Na apresentação dos sambas, a bateria só fará a tradicional virada de 3, após o refrão de cabeça, e a virada de 2, após o refrão do meio do samba, sem bossas e paradinhas. Tá bom? Então é só a tradicional virada depois do refrão de cabeça e depois do refrão de meio. Beleza? Sobre as passagens do samba no palco, serão semifinal, atenção também, semifinal, 1 passagem sem bateria e 3 passagens com bateria. Tá bom? Isso na semifinal. Na final, obviamente, com 3 sambas a menos, a gente vai aumentar. Aí será 2 passagens sem bateria e 4 passagens com bateria. Dá o equivalente a 20, 23, 25 minutos cada samba. Tá bom? Cada samba terá 10 minutos para a passagem de som após a primeira chamada da parceria feita pelo apresentador da escola. Cronograma de eliminatória. Explanação de enredo. Aqui as datas novamente, né, para a gente já deixar enfatizado. 11 de julho, hoje aqui. Né, consulta com os carnavalescos, está tudo aí a data, tá bom? Ó, todas as sextas-feiras até 5 de setembro. Importantíssimo isso, tá bom, gente? Consulta com os carnavalescos. A partir de hoje, todas as sextas-feiras até 5 de setembro, das 19 às 22 horas, desde que agendado com pelo menos um dia de antecedência. Ficaram claros isso, gente? Por meio do WhatsApp, na qual o número está aqui também. Na sala dos carnavalescos, aqui no barracão ao lado. Entrega do samba está aí, 8 de setembro, mesma coisa. A audição da comissão jogadora foi falado, 8 e 12 de setembro, semifinal dia 19 e a final dia 26. Da comissão julgadora, próxima folha aí. A comissão julgadora será composta por 5 votos. São eles: presidência, direção de carnaval,
carnavalesco, direção de harmonia e bateria. Vou repetir: presidência, direção de carnaval, carnavalesco, direção de harmonia e bateria. Esses são os jurados da audição do samba enredo. Em caso de empate em alguma audição, o voto de desempate será feito pelo presidente do Grêmio Gaviões da Fiel. Estamos juntos? Então é isso. Caso algum membro da comissão julgadora tenha qualquer tipo de parentesco com qualquer compositor concorrente, automaticamente não terá direito a voto. Também não poderá participar da votação aquele julgador que fizer parte de algum samba concorrente. A comissão julgadora é soberana e a ela cabe qualquer decisão em relação ao concurso após a entrega do samba. Repetindo, isso aqui também é importante demais. A comissão julgadora é soberana e a ela cabe qualquer decisão em relação ao concurso após a entrega do samba. Da exclusão de sambas, estarão automaticamente excluídos da disputa os sambas que desrespeitarem os critérios de julgamento citados neste documento. Disposições gerais. A parceria da obra campeã receberá o prêmio em dinheiro no valor de R$10.000. As obras não deverão exaltar ou mencionar o Corinthians na letra do samba. Vamos repetir, gente. As obras não deverão exaltar ou mencionar o Corinthians na letra do samba. O Corinthians vai entrar no samba através, né, do nosso carnaval, mas não aqui dentro do samba. Tá bom? Vai entrar no alusivo, vai entrar todas essas partes aí. Beleza? O intérprete oficial do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida poderá participar como compositor de samba concorrente, sendo proibido gravá-lo e defendê-lo na disputa em quadra. Posso cantar para você, se você quiser, fica tranquilo. Então tá bom. Os compositores concorrentes deverão se ater à sua obra, manter a ética, respeito, não fazendo qualquer tipo de comentário de outra composição para membros da comissão julgadora ou em redes sociais, sendo tais condutas passíveis de desclassificação. O time que tiver um ou mais de seus compositores envolvidos em brigas, confusões e atos de desrespeito a quaisquer dos membros da comissão julgadora ou de outras parcerias, estará impedido de participar do concurso de samba enredo do Gaviões da Fiel durante 2 anos. Os autores da obra poderão divulgar suas obras no YouTube e demais canais e redes sociais somente após a divulgação dos 6 sambas classificados para a semifinal. O descumprimento dessa regra incorre na eliminação automática do samba enredo. Então, quem quiser gravar os seus vídeos, podem gravar. Só que só pode divulgar após, na audição, definir os 6 sambas que vão para a semifinal. Tá bom? Não é permitido o uso de propaganda política partidária em nenhum material relacionado ao samba concorrente, sendo tal conduta passível de desclassificação. Portanto, gente, bandeira, camiseta ou outro tipo de qualquer coisa, tiver propaganda política partidária, desclassificada. O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida fica inteiramente excluído de qualquer responsabilidade financeira quanto aos direitos autorais que o samba campeão virá a ter. Futuramente, isso será a responsabilidade da Liga das Escolas de Samba de São Paulo junto aos órgãos competentes. O que isso está querendo dizer, gente? De repente, existe um nome, né, chamado música incidental. Vocês podem pegar qualquer tipo de música incidental, algum cântico indígena famoso, e colocar a melodia dentro do samba. Ok. Se for uma coisa que vai ser bonito pra caramba, ok. Só que o Gaviões não se responsabiliza. Por quê? Após o samba ser escolhido, isso daqui vocês podem perder alguma porcentagem pelo compositor da obra, que vocês estão pegando a música incidental. Então, a gente não tem nada a ver com isso. Tá bom? Isso já aconteceu em algumas agremiações que homenagearam cantores ou cantoras que pegaram essa porcentagem. Então, esse parágrafo é muito importante. Se quiser pegar algum canto que é famoso e que a galera gosta, todo mundo vai cantar, beleza, o samba ganhou, vai para a avenida, mas quando for pegar aquele dinheirinho lá que vocês gostam de pegar, que é sempre bom para todo mundo, se vir um desconto, já vão saber de onde que vai vir esse desconto. O compositor entrou lá, viu e tirou o dinheiro dele. Tá bom? Ah, mas o Gaviões não tem nada a ver com isso. Estamos avisando agora. O samba vencedor nomeará um representante para que seja responsável pela documentação e assinaturas necessárias, a fim de atender às exigências contratuais impostas pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo. O Gaviões poderá realizar ajustes na obra vencedora, tanto letra como melodia.
Os Gaviões poderá realizar ajustes na obra vencedora, tanto em letra como melodia. Só deixando bem claro, nos últimos 3 anos aí a gente mexeu em todas as obras, porque é por bem da nossa escola, por bem da nossa comunidade. Tendo autonomia para executar e divulgar o samba da forma como melhor lhe convier para a disputa do Carnaval 2026. Boa sorte a todos. Vamos que vamos. Essa é a parada. Valeu? Isso daí. Só um minutinho, Rafa. Repete a pergunta para quem está aí na rádio poder ouvir. Boa noite. A gente não falou se tem limite do número de compositores por parceria, que essa é uma reivindicação nossa de alguns anos, no seguinte sentido. A gente tem visto aí, no geral, no Brasil como um todo, os sambas ganhando aí com mais de 10, 12 compositores. Às vezes se juntam as obras, dá mais de 20 compositores. Isso pode não parecer um problema nesse momento, mas ele vai ser um problema no futuro quando você quiser reeditar a obra e não conseguir achar essa quantidade de compositores para pegar autorização. Isso a gente vem batendo nessa tecla já há alguns anos, né, aqui para limitar em 4 compositores. A gente chegou a 6, acho que há 2 anos atrás, aí já teve algumas pessoas que quiseram usar nome e sobrenome para ludibriar a regra, mas eu acho interessante a gente começar a discutir isso no sentido de pensar no futuro, né, da história que a gente está construindo para a entidade. Porque hoje é cômodo, ganha um samba de 20, de 30, não faz diferença nenhuma. Mas daqui 10 anos, você quer fazer uma coletânea, quer reeditar as músicas, você vai ter problema. Bom, ele respondendo a sua pergunta, isso foi feito no ano passado, né? Ano passado já foi feito. 24, né? 24, desculpa. 24 foi feito. E aconteceu justamente isso, né? Era um samba com 6 pessoas, mas, na verdade, tinha 12, né? Era o Rafael Ernesto, era o Fantasma Alexandre e era isso no samba. Sim. E na conversa que tivemos assim com a direção da escola, com a direção da torcida, foi liberado. Foi liberado para ter as assinaturas. Foi até uma reclamação dos próprios compositores mesmo, que querem ter o nome deles de verdade, né? Então, eles querem assinar como o Zé da padaria, o fulano do mercado, querem colocar os nomes deles de verdade. Então, a gente deixou dessa maneira rolar e aí a gente sabe que vai ter sambas aí com mais de 8, com mais de 9 compositores, como vai ter também samba com 5, com 6, com 4. Mas é de cada compositor. A gente sabe que tem parcerias que juntam, no final das contas, né? Porque a gente sabe também, colocando essa linha de composição, a gente sabe que não é barato, né? Botar um samba para concorrer numa escola. A gente sabe que tem valores e valores aí, já começa de gravação até uma final de samba enredo. E está cada vez ficando mais caro uma disputa de samba enredo. Então, a partir desse princípio, a diretoria definiu que vai ficar os nomes que os compositores pediram mesmo, que é o nome deles mesmo, o atual. Tá bom? Pessoal, 2 meses, né, para fazer o samba. Tá ok, né? Luciano. Só uma pergunta na parte de bateria. Andamento e beat. Se isso vai ter algum ajuste na hora do samba, se vai ser igual para todo mundo, para a gente até se organizar nisso aí. O ano passado a gente acabou gravando um pouco para frente e tivemos que jogar para trás o samba. Então precisamos só saber em termos de beat de bateria. Boa pergunta. Uma pergunta boa, porque isso daí já remete à gravação do samba, né? A bateria do Gaviões é 142, 144. Então, vocês podem gravar o samba entre 142 e 144. Nada mais do que isso, tá? Porque é o beat que a gente vai tocar nas eliminatórias, né? Então, é entre 142 e 144. Procurar na gravação também, gente, isso daí é uma opinião minha, tá? Tô vendo sambas aí com introdução de um minuto, 1 minuto e 20. Eu só começo a ouvir o refrão depois de 1 minuto, entendeu? Então, vamos tentar procurar enxugar um pouco esses lances de introdução, deixar bem curto. Porque até, de repente, se Deus quiser que virar muitos sambas, quer sentar com a comissão jogadora para ouvir, vai ter que passar para frente, que a gente não quer ouvir a introdução, a gente quer ouvir o samba, né? Então, faça uma introdução bonita, porém não muito longa, tá? E aí depois também, quem quiser entrar em contato também com o Ciro, com o pessoal da bateria para fazer as gravações do samba aí, né? Para fazer a batucada na gravação. Depois a diretoria vai deixar o contato dele aí. Vocês entram em contato com ele ou com o Bexiga para marcar direitinho as datas de gravação. Tá bom?
Gente, também mencionar para vocês, beleza, a sinopse está aqui, vocês leram, tal. Precisa ficar em cima da sinopse exatamente aqui para fazer o samba? Pegar as palavras que estão aqui, os personagens que a gente citou? Não. O que vocês precisam é colocar essa narrativa na letra do samba. A narrativa, a história. O primeiro setor é isso, segundo, terceiro, quarto. Olha, a causa indígena, o tempo do sonho, o tempo da floresta, tal, os mitos e as vozes ancestrais. Gente, liberdade, fiquem livres mesmo. Componham com o coração, liberdade. Entendam a história, entendam o argumento e fiquem livres, tá bom? Mencionar para vocês aqui também, vocês viram aqui que os plantões comigo e com o Rainer serão todas as sextas-feiras, e vocês, por favor, marquem na quinta-feira, nesse número que está aqui, que quem vai falar com vocês, inclusive, é o Lucas. Cadê o Lucas? Tá, foi para lá. Mas, enfim, todo mundo sabe quem é o Lucas. Então, na quinta-feira, no máximo, até quinta-feira, vocês marquem e a gente atende vocês no plantão sexta-feira. Vocês devem bem lembrar que até ano passado, como que era? Era todo dia. Porque, de repente, tem uma galera que tem dificuldade na sexta ou na terça, porque tem um rodízio, tem compromisso, tem não sei o quê. Então, ano passado, a gente deixou totalmente livre o horário, o dia, era só marcar que a gente estava, né? Outra coisa que a gente fazia muito é atender quem não podia vir, manda no WhatsApp uma dúvida, a gente respondia, manda um trecho, pergunta se está no caminho, a gente respondia. A gente fazia muito isso, pessoal, por quê? Porque nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar vocês, mas não é nem por vocês e nem por nós, é pelo Gaviões, porque a gente quer ter um puta samba. A gente faz questão disso. Então, até ano passado, né, a gente trabalhava muito dessa forma, atendendo os outros de madrugada, gente mandando, porque deixou para fazer em cima da hora o samba, meio desesperado, falando, isso aqui entra ou não entra, isso aqui tem a ver ou não tem a ver? A gente respondia. Só que, assim, a gente sempre fez essas coisas de bom coração para ajudar e para a gente ter um bom samba. Só que a gente foi bastante desrespeitado ano passado, né? Tiveram algumas parcerias, ninguém é bobo aqui, já deve saber, quem participou pelo menos ano passado, que tiveram algumas parcerias que acusaram a gente de estar com samba X, estar com samba Y, porque amigo do X é amigo do Y. A minha mãe está aqui, ó. Se a senhora compuser um samba, eu quero que se lasque, que é a senhora, porque não vai ganhar, porque é minha mãe. Se não botar um samba bom, não vai. A gente... Todos vocês conhecem a gente aqui, sabe quem já lidou com a gente. Então, assim, a gente não... Esse ano a gente vai tratar diferente, a gente não vai responder nada por WhatsApp. O máximo que a gente vai fazer vai lá, faz um samba lá, né? Porque a gente está vendo que nem todos que a gente esperava estão aqui, a gente manda mensagem lá, vamos lá, vai fazer o samba lá. Mas, assim, não vamos tirar dúvida de ninguém por WhatsApp, não vamos atender ninguém, se ligar não vai receber, a gente não vai atender, e a gente não vai tirar dúvida nenhuma. Tem que entregar o samba no dia 8, ligou no dia 7, desesperado, não põe o samba. Está na dúvida, não põe, ou faz o que quiser. A gente não vai atender. A gente vai atender só sexta-feira, se marcar com um dia de antecedência, e sempre com um diretor do lado também, que a gente vai fazer questão para depois não ter nenhum tipo de acusação, porque, beleza, a gente tem a confiança da direção, inclusive a gente agradece muito por isso, a gente é bem respaldado, eles sabem da conduta da gente, mas... É muito chato a gente ter que lidar com essa situação. Se vem uma denúncia para eles, eles não podem simplesmente falar que não tem nada a ver, eles vão ter que consultar a gente, vai ter um puta estresse. Então, assim, a gente só pede respeito para vocês, o mesmo respeito que a gente sempre deu e com o respeito que a gente trabalha aqui, porque, para a gente, o trabalho que a gente faz aqui é sagrado. Então, a gente pede que vocês compreendam isso, tenham ética nesse sentido, porque vocês tenham certeza que a gente vai ter, mas mesmo se não tiver certeza, não vai ter nem margem para não ter, porque a gente vai fazer sempre os atendimentos na companhia sempre da diretoria também. Tá bom? Então, a gente queria deixar bem claro esse recado e pedir para vocês terem essa compreensão também desse modelo que a gente vai seguir esse ano. Tá bom? Alguma coisa? Celso, quer complementar? Quem vai ver esse vídeo depois também, espero que fique claro. Se não ficou, venham para o plantão. A gente prepara até o chá de Iacoana aqui para a gente conversar bem e ficar bem solto para a gente fica 3, 4 horas seguidas conversando, o que vocês quiserem. Alguma coisa não ficou clara hoje aqui, alguma coisa? Gente, estamos à disposição, contem com a gente. Outra coisa, quando a gente falar
Quando a gente falar que o samba não está legal, que tem alguma coisa que a gente acha que encaixaria melhor de outra forma e tal, não levem a ferro e fogo. É a nossa percepção que a gente vai passar para vocês. Não significa que vocês são obrigados a mudar nada. Vocês são os donos da obra. Mas sempre que vocês trouxerem, a gente vai tratar com a maior franqueza do mundo, colocando para vocês aquilo que é a nossa percepção também. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. É isso aí, família. Estamos aqui, auditório da Liga da Escola de Samba. Aproveitar para agradecer o Thiago e também a Letícia, que deram essa grande força aqui para que tudo pudesse acontecer aqui no Gaviões da Fiel, aqui no auditório da Liga. Então, a Moniquinha já está se preparando ali para ouvir alguns personagens visando esse carnaval de 2026. Carnaval agora que vai fazer parte de 2026. E a Moniquinha vai entrevistar aí personalidades desta noite, falando um pouquinho aí já do Carnaval de 2026. Vozes ancestrais para um novo amanhã. Moniquinha com os vices Fantasma e Serginho. É com você, Moniquinha. Vamos lá, boa noite. Hoje, Fantasma e Serginho, nossa segunda noite oficial do Carnaval 2026. A primeira foi quando divulgamos o tema e hoje a segunda, onde a gente explanou o enredo. Chamamos aí, além dos compositores, né, todos os segmentos da escola para entendermos juntos. Muito bem explicado pelos nossos carnavalescos. Um tema muito amplo, muito importante, com muitas oportunidades. O que esperar? Muitos sambas ou, de repente, poucos sambas, mas muito intensos? Você misturou bem, mais um passo em busca do nosso principal objetivo, que é a conquista da nossa quinta estrela. A explanação do enredo muito bem feita, muito bem clara. E com isso a gente espera pelo menos grandes sambas e enredos que possam impactar a avenida e conquistar nosso tão sonhado público no sentido de trazer os Gaviões ao título, né? Então a gente espera que venham boas obras qualificadas, que venham em cima da proposta que nós apresentamos aqui. Estamos bem confiantes e bem contentes com o que nós vimos hoje. Ficou bem claro pelos nossos carnavalescos que, no caso de um empate, a decisão é da presidência. Então, Alê, presidente, Serginho e Fantasma, os vices. Vocês estão aqui hoje, acompanharam desde o comecinho da explanação. Todo mundo, né? Vocês não são ali no dia a dia antes do carnaval, mas desde a gestão, vocês fazem parte desse dia a dia. Sim. Serginho, você vendo um pouquinho ali de fora, a explanação do Júlio, do Rainer, a explanação do Júlio, do Rainer, o que você espera de um samba com esse tema para o ano que vem? Então, primeiro, boa noite para todo mundo. Queria agradecer o espaço. E, bom, acho que é um tema bem compacto, né? Que tem muitas coisas para abordar. Tem uma história rica em cima de tudo isso daí. E é isso, vamos confiar nos nossos compositores, né? Que eles, esses 2 meses aí que eles vão ter de período para poder fazer o samba, traga a melhor proposta. Que se o ano passado a gente chegou perto, ou esse ano a gente chegou perto, o ano que vem a gente não vai deixar escapar, não. E não tem que falar do Júlio, do Rainer, que são mais competentes para isso. E vamos estar todo o respaldo, toda a estrutura que eles precisar, vamos estar aí para cima, daquele jeito. Lembrando que, a partir da próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras, plantões de dúvidas com os nossos carnavalescos. Nós vamos deixar aqui nos comentários o WhatsApp para vocês entrarem em contato, os compositores que tiverem dúvidas em relação à letra, à explanação, a como desenvolver esse enredo. É isso aí, valeu, Moniquinha. Tá aí, portanto, a Moniquinha conversando aí com os vices Fantasma e também o Serginho. E daqui a pouco, logicamente, já tô vendo acompanhar aqui, perfeito, quem que a Moniquinha vai puxar mais um personagem. Não sei se o presidente vai falar daqui a pouco também. Não vai? O presidente não vai falar? Tá de brincadeira esse nosso presidente, hein? Brincadeira o presidente. Um abraço ao presidente Ale aí. Quem iremos ouvir então, Moniquinha? Quem está com você? Quem é o convidado que está com você? Deixa eu só posicionar os meninos na câmera aqui. Momentos cumprimentos. A gente está com a câmera aqui na nossa frente. Kleber, Leandro, Celso, nossa diretoria de carnaval.
Meninos, eu acho que mais bem explicado, mais bem explanado do que tivemos esse ano, não tem como. É uma dinâmica muito bacana, que foi muito comentado aqui na nossa transmissão, a dinâmica do Júlio e do Rainer em relação à explicação e explanação rápida, objetiva, clara. Não ficou ali contando muitos. Desde o ano passado eles já têm esse perfil. O ano passado tivemos alguns sambas que não se adequaram. E esse ano, vou falar aqui vou dar um spoiler de um final que não foi transmitido, mas a nossa diretoria ali traz ali, que é muito bacana falar, Celso, um respaldo da nossa diretoria de carnaval, né, que temos também uma diretoria ali da torcida, mas vocês têm total livre acesso e arbítrio, vocês sempre falam isso da diretoria da torcida, que deixam vocês à vontade para trabalhar, que vocês vão estar ali nesse respaldo todo, na seriedade, tanto da escrita quanto dos dias, né, da semifinal e da final, e principalmente no decorrer entre a semifinal e a final. Então, mediante toda a explicação que nós tivemos hoje, ao material que está robusto, claro, aos plantões de dúvidas dos nossos carnavalescos. Quantos sambas você acha que teremos aí? Acho que mais de 10, né? Acho que vem mais de 10. E devido ao que você falou da liberdade, eles têm a liberdade para trabalhar. Eu acho que quando você tem liberdade para trabalhar, você acaba conseguindo criar melhor, explorar mais o artista, a cabeça do artista, né? E não deixa engessado a mente deles, né? Deixa a mente dele brilhar. E a gente, é o mesmo respaldo que a gente tem da diretoria da torcida, do presidente, a gente dá essa liberdade para eles trabalharem também. E acho por isso que a gente vem numa crescente muito grande aí, né? Kleber, Leandro, o que esperar de torcida na quadra? Porque a gente sabe, né? Chega na semifinal, ali na final, tem aquela expectativa, né? A torcida faz sim a diferença, a gente sabe, que é um dos pontos super importantes. O que esperar de torcida para cada samba? Quadra cheia, festa, muita alegria e que vence o melhor. E a partir de sair o resultado, vamos comemorar. E sempre pensando nos Gaviões, né? Sempre pensando no melhor dos Gaviões, que vem uma obra linda para nós aí fazer um grande desfile, que o trabalho está acontecendo já. Nós já começamos o trabalho na Fábrica do Samba, então assim, vamos para cima que a Quinta Estrela tá para chegar aí, hein? Eu não ia falar nada, mas pegando esse último adendo, aproveitando o Leandro, que não é sempre que temos essa oportunidade, não vou deixar de perguntar. Alguma coisinha para a gente, o que a gente esperar das nossas alegorias para 26? Inclusive eu estava até no barracão agora conversando com o Rainer, né? E eu confesso para vocês que eu vi o desenho do Carrabrielas. Como sempre, alegorias pesadas, e esperem que vai ser bem surpreendente. Mais do que normalmente o público está acostumado com o Gaviões. O Gaviões vem pesado de verdade e com um desenho diferente também, isso que é importante, tá? A verdade é uma só, o Gaviões sempre foi o carro-chefe quando se fala em inovação no Carnaval de São Paulo, e nesse ano não vai ser diferente. Vem inovação aí. Bom, mais do que claro e explicado, desejo de boa sorte de todo mundo para os compositores. Façam samba, escrevam os melhores sambas, não tenham dúvidas, não fiquem com dúvidas. Peguem os meninos às sextas-feiras, usem esses plantões, façam aí os devidos agendamentos pelo WhatsApp, que a gente vai divulgar também aqui nas nossas redes sociais, para ficar claro para todo mundo, para que cada um entregue o seu melhor samba e possa apresentar para a gente, para nós. Afinal, todos nós queremos o melhor samba, porque o melhor samba é o melhor samba para a nossa escola. Valeu, Moniquinha! Agradecer aí os nossos diretores, Celso, Leandro e também ao Kleber. E valeu aí mais uma vez um grande trabalho aqui na Gaviões TV e Rádio Livre Gaviões. Agradecer aí a todos que estiveram conosco até agora, tanto ouvindo pelo aplicativo da Rádio Livre Gaviões para iOS e também Android, e quem estava no YouTube até agora, no YouTube oficial do Gaviões, Gaviões TV. Valeu, família, tamo junto, até a próxima. Vem aí as eliminatórias do Carnaval 2026 e logicamente que a gente não pode deixar de escapar os nossos dois carnavalescos, Júlio e Rainer. Vamos lá, Moniquinha. Não finalizar com eles. Júlio, Rainer, antes de começar a entrevista, tenho que falar aqui que eu estava ali sentada observando vocês falarem.
25 anos de carnaval. E que gostoso ouvir vocês falando, vocês passando a explanação. A gente comentou ali, clara, rápida, objetiva. Não componho, mas eu acho que não tem... não sei se não ficar com dúvida não é a palavra certa, mas vocês trazem de uma forma tão fluida pra gente, que parece que é tão fácil escrever um samba, e é óbvio que não é. E, bom, explanação ok. Então, hoje, segundo dia oficial do Carnaval 2026. A primeira noite foi a sexta-feira, onde a gente apresentou o enredo. Hoje, a segunda noite, explanando esse enredo. A partir de hoje, temos aí algumas cestas. Vocês vão estar aqui nos plantões. Vamos divulgar também o WhatsApp para facilitar para a galera aí, para que tenham acesso a vocês. Mas uma perguntinha, assim, quantos sambas vocês esperam? Olha, Moniquinha, a gente espera um bom samba. Se vier um baita samba, tá mais do que cumprido. A gente não tem muita expectativa de quantidade, não ajuda a gente. A gente vai para a avenida com um só, então se vier um, mas vier um caprichado, a gente já está feliz da vida. Vem uma pergunta do tipo assim, refrão. O refrão, ele faz totalmente a diferença ou ele é um contexto de todo um samba? Ele faz toda a diferença e ele também é um contexto de um bom samba, pelo enredo, por tudo que a gente falou aqui, por tudo que a gente quer apresentar. Então, tudo é um conjunto. Então, por isso que a gente fala, a gente precisa de um bom samba. A gente não quer grande quantidade, mas a gente quer qualidade de todos que chegarem até aqui. Meninos, obrigada. E é isso. Segunda noite oficial do Carnaval 2026. Aproveitem, compositores, usem esses meninos. Às sextas-feiras eles vão estar aqui. Vamos repetir aqui, vamos deixar para vocês o WhatsApp para que vocês façam o agendamento, tirem as dúvidas, nos entreguem ótimos sambas, porque com certeza só quem tem a ganhar somos nós, somos os Gaviões. Taliba. Buscar aqui de estrela. Alex. Valeu, Moniquinha. Isso aí, tá aí os nossos carnavalescos Júlio e Rainer. Estamos aqui esperando, né? Todos preparados aí para o Carnaval 2026. 2026, Carnaval do Gaviões da Fiel, e logicamente que as eliminatórias Gaviões TV e Rádio Livre Gaviões estarão transmitindo ao vivo diretamente aí da quadra, diretamente da sede mundial, quadra Flávio La Selva. Família, valeu, boa noite, obrigado, até a próxima. Acabou, né? Finalizou, né? Taliba, valeu, obrigado. Mais uma vez o nosso cameraman, a Taliba, obrigado, Moniquinha, agradecer a diretoria do Gaviões, todo mundo que esteve conosco até agora aqui, Gaviões TV e Rádio Livre Gaviões, e até a próxima, família, valeu, tamo junto, tchau.